Olá, todas e todos, bem-vindos a mais um episódio, o 17 dos Diálogos Patologizantes, podcast do Despatologiza. Nós precisamos parar nossa rotina enlouquecida e falar sobre arte. E nós vamos fazer isso hoje, agora. Sou Maria Aparecida Afonso Moisés, pediatra, professora titular de pediatria da Unicamp e militante do Despatologiza. Faz um tempo, no final do século passado, final do milênio passado, que horror! Eu e a Cecília Colares fizemos uma pesquisa em algumas escolas de Campinas. E uma das etapas prevista era, a partir da fala de professoras e professores sobre os seus alunos, todos do primeiro ano, tá? Indicando as crianças que não iriam passar, conseguir ser aprovadas, e essa entrevista com as professoras atentem, foi no primeiro bimestre do ano. E elas já apontaram os que não iriam ser aprovados. E disseram por quê. O acerto foi quase 100% delas, né? Mas a partir do que elas diziam sobre os alunos, uma das etapas era eu avaliar as crianças, e pelo que elas falaram, eu selecionei, eu escolhi, não foi sorteio, eu escolhi a partir da fala e categorias que as professoras usavam, 75 crianças para eu avaliar como pediatra. E elas apontadas, as 75, como portadoras de algum transtorno de aprendizagem e ou comportamento. Depois de várias sessões com cada criança, e um dado interessante, eu comecei agendando uma criança por dia, né? Depois da segunda, eu passei a agendar uma por semana, e depois virou quase uma a cada 15 dias, porque era tão sofrido tudo, que eu não aguentava. Tá? Eu não conseguia aguentar. E, aliás, um modo, agora que eu estou lembrando disso, olha, um modo que eu tinha para conseguir dar conta disso era quando eu começava a conversar com a criança e ela começava a me falar dela e da vida dela, imediatamente aparecia uma música. Tá? Era uma música específica, com uma gravação específica, um cantor específico, e aquela música ficava grudada naquela criança. Tanto que, quando eu fui trabalhar os dados, as músicas vinham junto, e por isso que elas estão na minha tese e no livro. Tá? Mas, enfim, eram 75 crianças. Depois, todas as sessões, todas eram absolutamente normais, sem nenhum problema de ordem física, intelectual, cognitivo, nenhuma dificuldade ou deficiência cognitiva, nada que indicasse nada de transtorno de doença. Mas quase todas já tinham introjetado uma doença inexistente, que elas não tinham, e o fracasso como inerente a elas. Elas eram responsáveis pelo seu fracasso. 4. Só 4 das 75 largam os rótulos de lado, rótulos que não lhes pertenciam. Elas se achavam lindas, maravilhosas, saudáveis, normais, perfeitas. Um outro dado é que também a imensa maioria das 75, quando falava dos seus sonhos do futuro, era sempre: eu quero trabalhar de médico, eu vou trabalhar de bombeiro, eu quero trabalhar de engenheiro, eu quero trabalhar de. Sempre era: quero trabalhar de. Algumas escapavam disso. 4. Não por coincidência, as mesmas 4. E elas sonhavam diferente. As falas eram das 4. Primeiro que não tinha quero, era: vou ser artista, vou ser cantora, vou ser bailarina. Eram as mesmas 4 que jogaram fora os rótulos de doentes que queriam colocar nelas.
As mesmas 4 que já eram. Na verdade, elas não iam ser, elas já eram artistas. E o fato de ser artistas me mostrou que, sendo artistas, elas tinham escapado das garras da patologização. E esse é um dado extremamente importante no texto que a gente escreveu sobre isso, sobre a Cecília. O outro dado é que a filósofa Agnes Feller, em seus últimos livros como filósofa marxista, Cotidiano e História, ela discute os modos de pensamento que regem e são regidos pela vida cotidiana, que é plena de múltiplas tarefas e demandas cotidianas, de modo que a gente não consegue pensar em nada. A gente faz no automatismo, sem poder se deter em nada, sem poder pensar em nada do que está fazendo, vai no automatismo. E somente, segundo a Agnes Feller, só 4 esferas de pensamento e linguagem nos permitem descolar da vida cotidiana e nos dedicarmos inteiramente a uma única tarefa: a arte, a ciência, a política, não politicagem, e a moral, não moralismo hipócrita, mas moral como ética. Nessas esferas, segundo ela, nós conseguimos ser inteiramente sujeitos, nos dedicarmos como sujeitos inteiros a uma única ação. Hoje, o nosso podcast, o 17, tem o título de A Arte nos Salva das Garras da Patologização. E ele, hoje, se transforma num palco muito especial, palco de verdade, para receber 2 artistas muito queridas. A Cláudia Mascarenhas, que é minha muito querida amiga e minha gêmea, porque nós nascemos no mesmo dia, e a Clarice Cardel, que é a minha mais nova amiga de infância. Então, queridas, obrigada por estarem aqui. O palco é todinho de vocês, e hoje a gente até vai fazer diferente dos outros podcasts, vocês vão se apresentar, porque ninguém melhor do que vocês para falar de vocês. O palco é seu. Bom, eu estou assim, Cida, minha gêmea, de dia de aniversário, é minha amiga. Eu estou muito emocionada porque você inventou aí na sua apresentação, chama Cláudia Mascarenhas de artista, já estou me achando. Na verdade, eu até posso ser artista no sentido de que eu concordo plenamente que a arte salva. Realmente, eu acho que a ideia de trazer essa outra amiga maravilhosa e de uma sensibilidade absurda, que é artista, diretora cultural, ela mesma vai, diretora artística, ela vai se apresentar, que é Clarice, né, para a gente fazer essa conversa aqui. E não poderia ser outro formato, não é, Cida? Não poderia ser outro formato, porque realmente a possibilidade da gente poder falar desse assunto, né, do que a arte pode colocar a gente em outro patamar de sensibilidade, outro patamar de coletividade, outro patamar de solidariedade, outro patamar de expressividade, né, na nossa vida, é alguma coisa que realmente a gente vai tentar compartilhar aqui, né, hoje com vocês. Eu sou psicanalista e eu sou escritora, e aqui eu vou falar apenas, então, dos meus livros infantis e do meu próximo livro de poemas que vai sair agora em novembro. Então, eu escrevi O Menino Polvo e escrevi O Caroço de Caminhão. São 2 histórias, né, para crianças e adultos, ilustrado por uma outra amiga queridíssima, que é Selma Maria, e o próximo livro, que é um livro de poemas, que tem as aquarelas de um outro amigo incrível, que é Israel Kislansky, escultor e aquarelista. Eu estou muito honrada mesmo de estar aqui com vocês duas e para dividir essa conversa com vocês duas e principalmente para a gente escutar dessa experiência maravilhosa que Clarice vai trazer para a gente. Agora eu passo a palavra para ela
E, enfim, Clarice, o palco é seu. Pois, muito obrigada pelo convite, é um prazer. Cláudia é uma grande amiga, muito obrigada, Cida. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder compartilhar da minha praxis, né? Minha formação, eu moro em Brasília, eu fiz a Universidade de Brasília, formei em artes cênicas, tive uma carreira de atriz em geral, e no ano 2001 eu estou morando já em Madrid, na Espanha, e eu crio uma companhia chamada La Casa Incerta, que é uma companhia precursora no mundo, na Europa e no Brasil, do que se chama de teatro para bebês, o teatro para primeira infância. Nessa longa jornada de fazer arte para primeira infância, com teatro, muitas descobertas me veio, porque trabalhar para a primeira infância, muita vez a gente fala, nossa, encontrou um filão, e eu digo, é muito mais do que um filão, é um território de de perguntas existenciais e perguntas sobre a humanidade, né? Que sempre ajudam muito no processo de entendimento de si mesmo, né? E nessa trajetória de fazer arte para a primeira infância, a gente começou vários diálogos com várias outras áreas do conhecimento, claro que a pedagogia e claro que a psicologia, mas também a antropologia e outros campos de conhecimento. E agora, há 5 anos atrás, eu crio uma empresa com meu sócio, Léo Hernandes, chamada Bebelume, em que eu venho me dedicar a fazer filmes para crianças de 0 a 5 anos, que eu trouxe até alguns pequenos filminhos que eu queria mostrar aqui, para talvez a gente exemplificar um pouco do que a gente pode conversar. E eu não tenho a menor sombra de dúvida que a arte salva, a arte me salva. Eu faço arte, antes de tudo, por um desejo egoísta de me salvar a mim mesmo, mas quando eu vou a ver algo de arte potente, me salva, e eu tenho a consciência de que um trabalho bem feito artístico pode transformar as pessoas. Eu tenho um grande amigo na Espanha, um grande mestre, que ele diz que a função da arte é dar um empurrãozinho na gente no caminho da evolução. E eu acho que a arte tem esse papel mesmo. Cida, seu microfone. Cláudia, querida, primeiro eu te chamei de artista porque você realmente é uma artista, né? Você cria artes em diferentes espaços e possibilidades, né? Então, as duas são artistas muito queridas e eu estou aqui só para fazer algumas perguntas e provocar vocês, né? Eu acho que a Cláudia tem uma experiência grande com o trabalho com crianças, inclusive bebês, né? Acho que gostaria que você falasse sobre isso, e a Clarice também, sobre essa experiência dela com os vídeos e com esse trabalho de teatro e apresentações, especialmente para o público infantil. Eu queria que vocês falassem mais sobre isso. Bom, Cida, eu estou aqui buscando um espaço de interseção, né, para poder conversar sobre esse aspecto da arte, e eu diria mais especificamente da poesia, né? Talvez eu me encontre mais dentro dessa área, dentro digamos assim, no campo artístico de modo geral, dentro da área da poesia, porque a psicanálise e a poesia têm uma coincidência e tem uma identificação muito grande, porque é um trabalho com a imagem e com a palavra, né? O trabalho com a criança que eu faço, um trabalho, digamos, com a psicanálise, é um trabalho com a palavra e é um trabalho com a imagem, é o que a criança mostra e o que a criança fala, né? Então, há realmente aí uma construção, muitas vezes, em muitas circunstâncias, uma construção poética, né? Sobre essa espécie do que se eleva ali numa sessão
de descoberta e de tocar em pontos extremamente profundos e sensíveis com a criança, né? E o que ela pode criar disso, né? A criança, ela mostra brincando, mas ela mostra também gesticulando, ela mostra fazendo interrupções, ela mostra pontuando, muitas vezes, um texto que está sendo escrito por todos que estão ali junto com ela. Né? Eu hoje, pela manhã, inclusive, falava que, a partir do momento que a gente considerou o bebê como uma pessoa, um ser ativo nas suas relações, né? Como alguém que pode modificar, inclusive, o seu entorno, né? Houve uma mudança epistemológica na concepção, no saber sobre a infância, que é irrevogável. Né? Então, assim, o que um bebê faz, o que uma criança pequenininha faz para mudar o curso daquele pequeno trajeto da história, daquele momento circunstancial da vida dela, é alguma coisa de muito significativo, e quando há nisso um encontro com o outro, é extremamente poético. Então, assim, a minha relação, especificamente, inclusive, de produção com a arte, é no campo da poesia mesmo, né? É um trabalho com a palavra, é o trabalho com a imagem que essa palavra suscita, e é o trabalho com a imagem sem palavras, porque também isso é poesia, né? Isso também é poesia. Então, na minha relação com as crianças, é disso que se trata. Por isso que cabe falar desse tema numa série de podcasts sobre despatologização, porque realmente nesse encontro com a criação que a criança traz, com a criatividade que ela provoca, né, com a invenção que ela faz dessa palavra e dessa imagem, a gente tem ali a possibilidade de encontrar a pessoa da criança, a pessoa do bebê, da forma mais ímpar, única e singular, que é aquela pessoa ali na sua frente. Acho que, Clarice, Não, e você ouse dizer que você não é artista. Você ainda tem o atrevimento de dizer. Mas, Cláudia, o que eu queria pontuar é que esse trabalho seu, com os livros, e o seu trabalho como psicanalista, eles têm, na sua essência, ao se basearem num outro paradigma, numa outra concepção de bebê, de criança, de vida, de seres viventes, de mãe terra, né? É um trabalho essencialmente, eu não diria nem despatologizante, é de uma vida que nem seja patologizada, né? Ou até de despatologizar quando você se encontra com alguém que muito precocemente caiu nas garras do dragão da maldade. Né? Eu disse que esse título tinha sido inspirado no filme do Glauber, Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, né? E é o dragão da maldade mesmo, ele pega o bebê muito pequenininho, né? Cada vez mais cedo. Hoje, os psiquiatras dos Estados Unidos ousam dizer que crianças com menos de 2 anos podem ter o transtorno de tempo cognitivo lento a ser tratado com substâncias psicoativas. Quer dizer, começa cedo, né? Mas eu queria falar de como a arte realmente é um espaço onde não cabe a patologização, é um terreno onde não nasce a patologização, ela não brota, né? E como o seu trabalho tem esse eixo fundamental, né? Então, é bastante conhecido esse trabalho, e por isso que é importante a sua contribuição aqui. E eu sei que da Clarice também. Né, Clarice? Eu acho que eu e a Cláudia nós temos algo que a gente, como amiga, se encontra e como pensamento se encontra, que é esse entendimento de que o bebê não é uma página em branco, de que nós não nascemos uma página em branco em que o universo
vertical do adulto ensina, preenche, para que esse ser menor vá crescendo, 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 e um dia se transforme nesse ser superior, que é o adulto, e que é o modelo. Por mais que falado assim possa parecer uma forma caricata, mas esse é o pensamento majoritário na concepção da nossa sociedade em geral em relação à criança. Eu acho que se tem alguma revolução que está sendo feita no mundo atualmente, eu acho que a nível de realidade econômica e social, a gente continua na Idade Média, com as castas sociais. Acho que existe um avanço do lugar da mulher da sociedade, e a mulher ela sempre vem atrelada à criança, mas existe uma revolução profunda no entendimento do lugar da criança na sociedade. O conceito de infância foi criado há muito pouco tempo. Até muito pouco tempo atrás, as crianças não eram ainda esse olhar da visão do ser em desenvolvimento. A gente tem que entender que foi no início do século passado que começou a escola pública do Brasil, se não me engano, é algo em volta de 1935. Então, esse entendimento de sociedade como alguém... Clarice, desculpa te interromper, Sim. Mas até meados do século passado, bebê que ia para a cirurgia, tá, não recebia anestesia, porque eles ainda não tinham alma na história das mentalidades. Pois é. Né? Se eles não tinham alma, eles não sentiam. Medicina diz que o recém-nascido até um mês não tinha dor, portanto não precisava nem analgésico, nem anestesia. Eu uso sempre esse exemplo porque é mais um exemplo de como era a visão da criança. Então, existe uma revolução e, felizmente, hoje no mundo, as crianças elas são vistas de uma forma diferenciada, mas ainda muito longe do que os estudos sérios de neurociências, de psicologia apontam das potências que nascem em uma criança. Então, é nessa perspectiva que eu sempre construí os meus trabalhos teatrais e agora construo os meus trabalhos cinematográficos, entendendo essa potência, que não é esse ser do devir, né? Não é um ser de futuro, mas é um ser de presente, que já está lá presente com toda a sua complexidade, com toda a sua capacidade. Eu gosto de falar sempre sobre que os estudos científicos comprovam de que as crianças têm ouvido absoluto. Então, quando até mais ou menos 9 meses de idade, entre os 9 meses de idade e os 3 anos de idade, dependendo de como é que está sendo estimulado esse processo, a criança vai perdendo. Mas quando eu me confronto com um público de 40 bebês, quando eu vou em creches, que é uma coisa muito comum que acontece em minha vida, eu vou para dentro de uma creche, faço uma apresentação para um grupo de 50 bebês, primeiro vem a turminha de 1 ano, depois vem a turminha de 2, 3, depois vem a turminha de 3, 4, e depois a turminha de 4, 5. Esse mundo de idades que você passa quando se confronta, desse desenvolvimento absoluto que tem, mas eu tenho a consciência de que quando eu estou atuando para crianças de 0 a 1 ano de idade, elas têm ouvido absoluto. Eu estou atuando para um grupo de 40 maestros de... Eu não posso fazer uma musiquinha simplista e pegar bar e reduzir, simplificar e botar num xilofone para caber numa forma simples para essa criança. Entende? Então, assim, não é assim que funciona. Essa criança, ela precisa ter a melhor música e a melhor qualidade possível. E da mesma forma que isso acontece com a música, eu poderia estender para todas as outras áreas artísticas. Então, assim, a arte, para a primeira infância, ela é um território de privilégio, de perguntas infinitas para um público que é aberto. Eu gosto de uma metáfora que no teatro tem uma grande mudança que Nietzsche escreve num texto na História da Tragédia, que é quando a tragédia, no contexto grego, ela era como um lugar de saúde da sociedade, onde toda a população ia para o teatro para ser o coro. E era um ato participativo, e o coro era o público, e o público participava, e o público decidia junto o caminho do herói. E quando chega Eurípides e quebra isso, instaura esse lugar do público, que é um público passivo, que está mais no lugar do julgador, que olha de fora o que está acontecendo no palco, e julgando se é bom ou se é ruim, e no final do espetáculo dá o seu veredito através de um aplauso
com códigos mais ou bem codificados de demonstrar esse aplauso. Eu digo isso porque na Europa, por exemplo, no final do espetáculo, tem um código muito estabelecido na população em geral das cortinadas. Então, quando um espetáculo é muito bom, as pessoas aplaudem, e aqui tem quantas cortinadas? Então, entra um ator de teatro, ele fala, hoje eu tive 8 cortinadas. Isso aqui no Brasil não é tanto, a gente ouve mais a resposta do público pelo uhul, pelo levantar em pé, por uma resposta, mas isso se instaura num determinado momento da sociedade. E eu acho que o teatro para bebês, ele restaura esse lugar anterior do coro, porque é um público que ele está inteiro com você, íntegro com você e participando dentro, não tem um limite desse lugar do julgamento. E é um público que simplesmente, se ele não está interessado no que está acontecendo, ele engatinha, chora e vai embora. Não está sujeito ainda às convenções do teatro em que você tem que ficar lá sentada pensando na lista da compra para o final dar um aplauso morno, né? Então, é um lugar de encontro muito profundo, muito potente. Na minha jornada, eu fiz muitas apresentações para crianças autistas, para crianças com vários tipos de situações, crianças surdas, crianças cegas, crianças com Down, crianças com vários tipos de deficiências, e sempre é um encontro profundamente potente, profundamente maravilhoso, num lugar onde existe uma horizontalidade de poder, onde todos estão numa situação mais ou menos próxima em relação à obra artística. Clarice, você prometeu passar uns vídeos. Eu vou passar aqui. Eu vou conversar com você. Cláudia, queria falar alguma coisa, Cláudia? Não, vamos assistir, vamos ver um pouquinho desse trabalho de Clarice, que é alguma coisa, assim, eu sou absolutamente fã, né? Assim, quando ela diz, né, dessa potência, né, da criança, assim, e você, Cida, fala, a gente consegue chegar antes, né? A gente consegue aí chegar antes, não chegar antes da prevenção em saúde mental, chegar antes no sentido... Do dragão da maldade. Do dragão, a gente chega antes com a arte, com esse trabalho que Clarissa faz, por exemplo, a gente chega antes de qualquer instauração, digamos assim, de uma formalização ou de uma formatação, né, dos comportamentos adequados e inadequados, né? A gente chega antes disso, né? O que tem ali é sensibilidade, é um poço de, digamos assim, de um sensorial aberto àquele entorno. Não é isso, Clarice? Eu ia, assim, eu vou começar, porque eu quero, inclusive, ouvir o que vocês pensam. Eu trouxe esses vídeos mais como provocação para ouvir, inclusive, como é que vocês veem e como é que vocês percebem cada um desses vídeos, tá? Eu vou pedir para você, Cida, bota para começar o Grande Mãe. O Grande Mãe é uma série, todo o material, meu material está disponível no Bebelum, no YouTube, gratuitamente.
Esse vídeo ele é um dos 8 de uma série chamada Grão GT, uma brincadeira com esse grande passo do balé, que é o Grão GT, né? E eu queria muito ouvir de vocês duas como chega em vocês e quais as observações que vocês têm antes de eu falar. Me diga assim, o que chega para vocês desses vídeos, pensado que ele é pensado para uma criança de 0 a 5 anos assistir. Cláudia, está sem microfone. A experiência, né, de passar esses filmes no Instituto Viva Infância, que é uma organização social civil sem fins lucrativos, que a gente tem aqui em Salvador, de atendimento a criança de 0 a 10 anos. Né? E foi muito incrível, Cida e Clarice, o que a gente testemunhou sobre as crianças vendo não só essa série, como mais umas 2 outras séries, né, produzidas por Clarice, porque a cada criança chegavam as questões, a manifestação de cada criança era completamente diferente. Eu fiquei assistindo, as crianças assistindo. Então, eu pude ver que algumas crianças elas tomavam muito mais a vertente sensorial do que esse vídeo produz. Né? Então, elas se mexiam, elas pegavam na imagem, né? Enfim, elas ficavam assim sentindo com todo o seu corpo isso. Já outras crianças com outras viam de outra maneira. Elas estavam mais atentas, digamos assim, ao sentido disso, né? Ah, o bebê está chegando! Olha o bebê! Olha isso, olha aquilo, fazendo já comentários assim numa condição mais de dessa. Mais uma vez, eu dividiria assim nessa dimensão da imagem e da palavra, e na outra numa dimensão mais sensorial. Né? A gente viu, então, as reações das mais diversas, tanto que eu cheguei com essa ideia de que cada pessoa assiste o filme da forma que lhe é mais interessante, né? Da forma que lhe toca mais. Né? Então, algumas crianças gostavam de assistir sentindo a luz do filme nelas, né? E sendo embalada por essa espécie de canção de niná aí maravilhosa do filme. Né? Assim, eu achei que realmente toca profundamente as crianças esse filme. No Viva Infância, a gente presenciou isso. Pois é, Cláudia, mas, assim, qual é a minha provocação? Porque esse filme ele é muito fora da caixinha do que normalmente é a produção audiovisual para crianças. Sabe? O meu trabalho de teatro já é fora da caixinha e o mundo do cinema é fora da caixinha, e ele vem vinculado ao que eu falei do início de tudo, sobre essa concepção da criança. Essa concepção da criança como ser simbólico, como capacidade de simbolização. É a Françoise Doutor que diz que a gente nasce como uma capacidade simbólica potente, e eu acredito, a partir da minha experiência, no meu confronto há 20 anos com esse público, dessa potência, dessa capacidade. E por isso eu aposto nesse sentido. Nesse sentido, eu quero contar uma história que aconteceu comigo, que eu conto muitas vezes, mas que para mim ela é paradigmática. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, a gente fez um projeto numa creche da periferia daqui de Brasília, em que durante 4 meses a gente ficou dentro de uma creche fazendo uma série de mediações com professores de educação infantil, um pouco como você falava, Cida, da tua experiência com essas 75 crianças na escola. Era numa creche, uma zona bem vulnerável, e que tinha umas crianças que eram vistas como crianças problemáticas, seja porque a criança que mordia, seja porque a criança que não parava quieta. Então, entramos um grupo de uma musicoterapeuta, 2 artistas e a Inês Catão, psicanalista, dedicada à primeira infância, que tivemos lá ao longo desse mês. Primeira etapa, a gente tentou fazer um vínculo com as professoras, e pouco a pouco as professoras começam a falar: aquele menino ali é problemático, e cada um desses a gente tentava trazer a família, conversar com a família sobre
descobrir o que essa criança tinha e, a partir daí, construir elementos lúdicos que pudessem ser brincados dentro da escola para promover a resiliência da criança. Esse era o projeto. E uma das coisas que aconteceu nesse projeto que foi muito potente é que tinha um menino de 4 anos, 3, 4 anos, que o professor chegou para a gente e falou, olha, aquele menino, ele era super ativo e tem mais ou menos uns 2 meses que ele fica quietinho na sala, ele não reage, ele não faz nada. Não sei, parece que ele está deprimido. Chamamos a mãe, e a mãe nos explicou que ela estava numa separação traumática com o pai, que ele estava ficando 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai, e que quando ele estava com ela, o pai não queria saber dele, e que quando ele ia para o pai, ele não permitia que a mãe visse ele. Claro, entendemos que o menino estava no meio desse conflito, e por isso que ele estava tendo essa reação. Mas ele trouxe mas no final da anamnese com a mãe, conversando com ela fala, mas tem uma coisa muito curiosa. Esse menino que insiste que ele quer porque quer uma espada. E tem que ser vermelha. Eu tinha até uma espada lá em casa, eu dei para ele, mas ele não aceita. Ele quer uma espada vermelha. Aí a gente falou, olha só, que interessante como uma criança de 4 anos sabe um caminho simbólico para a sua resiliência. A gente foi lá estudar no dicionário de simbologia o que é espada. Espada é um símbolo milenar de várias culturas que fala sobre a separação, que fala sobre um lugar de poder, que fala sobre uma série de coisas que tem muito a ver com o que esse menino estava passando. A gente foi, comprou uma espada vermelha, fez com o professor um ritual para esse professor dar essa espada vermelha para esse menino, falando para o professor estimular ele muito a brincar de super-herói, a brincar de espadas. Esse menino dormia abraçado com a espada. E esse menino, em pouco tempo, em 2 meses, ele foi voltando ao normal e foi voltando à saúde dele. E a mãe veio nos falar, impressionante como ele ficou feliz com essa espada, como ele dormia com essa espada, como virou como um amuleto mágico dele. E a gente estava fazendo um mini documentário sobre esse processo, e a gente contou, estava fazendo um documentário, o documentarista filmou a mãe falando isso, filmou o professor, filmou a cena da gente dando a espada, e falou assim, agora vamos fazer umas cenas do menino brincando com a espada. E botou o menino para brincar com a espada, mas aquela coisa de que só porque a gente queria que ele fizesse imagens com a espada, ele simplesmente não fez as imagens com a espada, a gente deixou a espada, ele deixou a espada para um canto e foi brincar de outra coisa, e ficou lá fazendo uns buraquinhos na terra, e a gente, ok, deixa ele livre, seguindo ele na brincadeira dele, não vamos forçar ele a brincar com a espada. Mas, de repente, perguntou assim para ele, o que você está fazendo? Aí ele falou, eu estou plantando sementes de espada. Porque o meu pai comeu a espada da minha mãe. É isso. Eu queria... essa história, para mim, ela é como um exemplo, sabe? Do poder simbólico, do poder de resiliência que as crianças têm com tão pouco tempo de encontrar o caminho simbólico para a sua saúde, sabe? E é nessa premissa que eu crio meu trabalho em geral, acreditando nessa potência das crianças como uma sabedoria arquetípica, anterior, ancestral, que está no DNA deles, de saber encontrar o caminho de saúde deles. E esse caminho de saúde, eu não posso tratar essa criança de uma forma reduzida, simplista, e o meu trabalho tem essa premissa, sabe? Eu queria pedir, para a gente continuar nessa linha, para mostrar... Clarice, uma questão, um ponto que eu queria colocar é que, bom, que a arte em si, mesmo quando ela é terrivelmente dramática, né, ela aumenta a nossa potência, porque ela nos alegra, como diria o Spinoza, né? Então, é a potencialidade em si. E a infância tem uma potência, uma potencialidade que nós vamos cortando, nós, sociedade, nós, humanidade, né? Diminuindo a potência, porque, afinal, gente potente incomoda o poder. Então, precisa cortar um pouquinho essas potências, essas asas, né? E a impressão, a sensação que eu tenho é que
Ao alegrar e ao permitir você experienciar outras coisas, outras possibilidades de se expressar, você vai se libertando e libertando a sua potência, e as crianças vão libertando a potencialidade delas todas, né? E é um modo de você, inclusive, estar ouvindo, vendo e ouvindo a criança, aquilo que a gente preconiza, qualquer profissional que trabalhe com criança preconiza, qualquer bom profissional, né, que trabalhe com criança deve fazer, que é aprender, reaprender a ouvir e enxergar a criança e colocá-la no contexto da sua vida concreta. Toda a sua singularidade, mas num contexto que é coletivo. Né? É juntar a questão do singular com o coletivo, que, às vezes, eu uso como imagem, que é o chão onde eu piso e como eu piso esse chão. Né? Lembrando muito, remetendo muito, inclusive, para a postura corporal. Né? Você pega crianças de diferentes inserções sociais, diferentes classes sociais, e em diferentes espaços, a postura dela, de cada uma delas, é o próprio reflexo ergonômico, anatômico, né? De como ela pisa no chão. Tem crianças, por exemplo, uma criança aqui no shopping, ou no parque de diversões, ela é toda ereta, né? E o peito enfrentando o mundo, muitas vezes, quando ela vai para a escola, ela é fletida, né? Pezinho para dentro, joelho fletido, ombro curvado, carregando todo o peso do mundo. E isso não só de espaços, mas mais ainda de inserção social. As crianças de periferia, pobre, outro dia, num podcast com a Luciana Toni, nós falamos dos PPP, né? Preto, pobre, periférico. As crianças pretas, pobres, periféricas, e as pessoas pretas, pobres, periféricas, principalmente as crianças ainda reagem, mas os adultos, eles têm uma postura fletida, que é o peso do mundo que carrega. Né? E eu acho que, você falando, a Cláudia falando, com essas experiências, existe a possibilidade de você mudar, não o chão onde ele pisa, mas o modo como ele pisa nesse chão. Né? Pisar neste mundo como este mundo é meu. Eu piso assim porque este mundo é meu. E se esse mundo é meu, eu escapo do dragão, da maldade, né? E escapo de outros dragões que estão por aí. Né? Eu acho que essa é a potência fundamental da arte. Não que ela sirva para isso, mas é uma decorrência da arte. Eu queria mostrar agora para vocês um outro vídeo que é da série Inspira Fundo, que é o vídeo Sim e Não. Esse vídeo ele tem a ver... Esse filme ele já foi passado muitas vezes para crianças, e é muito curioso ver a reação deles, que é quando falam como você faz espetáculos que as crianças... Clarice, no outro vídeo eu cortei sua fala e pus o vídeo. Então, agora você diz, pode pôr o vídeo. Tá bom. Como as crianças me perguntam, as pessoas perguntam, como você faz para ter 40 bebês que eles não piscam, que eles ficam nesse estado de contemplação, porque aí, isso é um outro assunto, né, sobre se a arte tem que ser sempre participativa. A grande maioria dos meus projetos, eu pressuponho que as crianças têm uma capacidade de contemplação, de estar no templo com, né, e dessa capacidade de ativamente enxergar, mas sentado e numa situação tranquila. E eu digo que o que move esse engajamento com o público das crianças é o drama, é o conflito. Então, eu queria que você passasse aqui 2 vídeos curtinhos, um é o sim ou não, e o conflitos, e depois a gente conversa um pouco sobre isso. Tá? Esse é o primeiro é da série Inspira Fundo, e o segundo é da série Triquetrais. Pode passar.
Não. Não. Nananina. Não. Nananana. Não. Ai. Não. 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 Não, não. 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 Tudo bem. Tudo bem. Sim. Sim. Tudo bem. Sim. Sim. Tudo bem. Tudo bem. Sim. Tudo bem. Sim. Tudo bem. Sim. Alice, agora é o conflitos? Isso, bota isso. A gente vai os dois e depois a gente conversa. Triquetra. Não. 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 Nananina. Não. Nananana. Não. Ai. Não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, não. 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 Tudo bem. Tudo bem. Sim. Sim. Tudo bem. Sim. Sim. Tudo bem. Tudo bem. Sim. Tudo bem. Sim. Tudo bem. Sim. Eu vou pedir para começar com a Cláudia. O que você vê nesses dois vídeos dentro do que a gente está falando?
Então, quando você chamou a atenção para o aspecto, né, assim, que é realmente uma forma, né, assim, ou uma concepção completamente diferente do que se passa de filmes para criança, né, assim, realmente é alguma coisa que depois dá para a gente ver realmente como isso promove, assim, o que eu fiquei pensando é como promove e deixa a criança como aquela que está assistindo para criar o resto, digamos, para pensar e refletir sobre o que a imagem sugere, né? Sobre o que está, digamos assim, o que pode estar implícito, e por isso aposta numa grande capacidade da criança ali. Né? E uma coisa também muito importante que eu penso sobre essa questão do time, do ritmo, né? E que as crianças têm sofrido muito com esse ritmo acelerado, esse ritmo hiperacelerado das produções para criança em audiovisual. Né? Eu acho que isso tem promovido, até mesmo na relação da criança com o corpo dela, uma aceleração, né? Uma aceleração do corpo da criança que ainda precisa e ainda precisa de um tempo necessário para que aquela imagem seja absorvida, seja interagida, seja, digamos assim, articulada com o seu corpo, né? Porque a criança, quando assiste alguma coisa assim, ou assiste qualquer produção audiovisual, ela se movimenta com aquilo, o corpo dela se movimenta com aquilo. Foi isso que a gente assistiu no Viva Infância, né? O corpo da criança se movimentando para e passo com as imagens. Então, assim, o respeito, né, a um ritmo, que é um ritmo próximo da criança, que é o que vocês fazem, eu acho isso realmente maravilhoso, né? Maravilhoso, porque essa aceleração promovida pela maioria, digamos assim, pela maior parte das produções audiovisuais, tem realmente levado a um desencontro sensorial, eu poderia dizer assim, um desencontro sensorial da criança na relação dela com o próprio corpo, com os objetos e com o mundo. Eu acho que isso que realmente me chama muita atenção. Né, nesse sentido, assim, esses vídeos são duas séries que são feitas até mesmo para trilha sonora, mas um foi feito com o objeto e outro feito com as próprias crianças, e que fala sobre essa questão dos limites, né? Isso é evidente, sobre a relação com os limites e a relação e os conflitos que vêm de se fazer isso com os limites. Esse vídeo ele tem uma conexão, esses dois conectam muito com as crianças, porque tem aquela máxima, né? Quantos nãos, tem uma pesquisa, quantos nãos uma criança ouve por dia, né? Que é uma quantidade enorme, né? E como é que se constrói esse processo da cultura, né? Para a pessoa saber a partir dessa relação com o adulto e com o limite, né? Mas para finalizar... Clarice, eu queria, acho que primeiro dizer que a Cláudia disse que os seus vídeos são fora da caixinha. Né? Eu acho que não, acho que eles tiram a criança da caixinha. Acho que é o contrário. Eles puxam a criança para fora da caixinha. Mas, vendo o vídeo, eu me lembrei muito do meu professor de pediatria, Eduardo Marcondes. Ele dizia que todo pediatra, toda pediatra, tinha obrigação de dizer para a mãe e para o pai, antes do filho nascer, que cada pai, cada mãe tem direito a 5.000 nãos para cada filho. Cuidado, que parece muito, mas acaba logo, e quando acaba, acaba. É isso mesmo, né? Quer dizer, aquilo que se fala de criança problema, de birra. Bom, primeiro que tem uma birra que eu defendo radicalmente o direito das crianças de fazerem birras fisiológicas que elas precisam para expandir seus limites. Se elas obedecerem todos os nãos, elas ficam numa caixinha desse tamanho assim, né? Então, elas precisam fazer birra
e insistir, teimar. Só que quando você não tem uma coerência mínima entre o que pode e o que não pode, aí sim você começa a ter aquela birra que é problema. Mas a birra que é problema é por responsabilidade dos cuidadores, que gastaram os nãos. É o mesmo não para botar o dedo na tomada e para pegar um doce. Aí ela faz a birra e você deixa. Aí uma hora, quando você está descansado, você deixa. Você tá, mas você não deixa, então por que hoje pode, ontem não podia? Isso faz uma confusão no desenvolvimento da criança, porque o limite é fundamental, né? Um limite amplo, mas tem que ter um limite que é o que me dá segurança, onde eu me apoio, na minha rede, no meu limite. Né? Se eu não tenho esse limite, é muito problemático para a criança, né? Pelo conflito, ela está... Na verdade, a criança, eu digo que a criança está na birra, ela está pedindo assim, por favor, um limite coerente e amplo. Ela está pedindo isso na birra. Total, totalmente, total. Mas, assim, para um pouco fazer o link aqui para o próximo vídeo que eu queria mostrar para vocês, eu tenho uma experiência que foi transformadora na minha vida, que é a minha relação com as comunidades indígenas. Porque ontem mesmo eu estava lendo O Futuro é Ancestral, do Krenak, toda essa alternativa que ele traz para essa construção atual, que é um tema que tem me tocado muito, essa coisa de como a gente está pessimista em relação ao futuro, né? Com a questão de tudo que está acontecendo no mundo, do câmbio climático, e o Krenak, ele traz uma saída para essa desesperança no futuro através de uma relação com a natureza e de uma relação com o presente, né? De estar aqui agora. E isso eu pude vivenciar nos 3 projetos que eu fiz com os Kayapó, com os Guarani e mais recentemente com os Camaiurá. E eu queria te pedir, Cida, bota o teaser que está chamado teaser do meu último filme, que é o Quatiaí, é um filme Os Bebês Heróis do Xingu, é um filme que tem rodado o mundo, muitos festivais, eu não vou passar, ele é um filme de 20 minutos, mas tem um teaserzinho, ele ganhou o maior prêmio do cinema para crianças do mundo, que foi o Japan Prize, em Tóquio, ano passado, e foi finalista na Alemanha, no Prix Jeunesse, que é outro festival importantíssimo dos cinemas para a infância. Mas eu queria... Ele é feito a partir de uma mitologia importantíssima dentro dos povos do Xingu, que eles dizem que os 2 heróis que salvam e que criaram tudo são 2 bebês gêmeos, um filho do sol e o filho da lua, Quatiaí. Tem vários mitos sobre eles e eu fiz um roteiro a partir de elementos da mitologia deles, com essa história filmada junto com uma família Camaiurá, numa pequena aldeia, e principalmente com as crianças. E eu tive a oportunidade de ficar 10 dias vivendo e grudada com essas crianças. Então, queria te pedir para você botar o teaser primeiro e depois a gente conversa um pouquinho sobre as infâncias indígenas, que eu acho que elas são uma boa chave para a despatologização das nossas infâncias. Quayo mama quayo mama Esse é um filme que eu fiz com uma família Camaiurá e depois é misturado o desenho animado com live action, né, com a vida deles. E é um aprendizado tão potente ter convivido com as crianças Camaiurá, eles têm tanto que ensinar para a gente. Primeiro, o lugar da criança na sociedade indígena, o lugar de respeito máximo. Isso, quando eu trabalhei com os Kayapó há 20 anos atrás, a primeira chave que eu percebi é que um adulto nunca falava em pé com a criança, ele sempre se agachava para falar olho no olho, né?
mas o lugar de respeito. A antropóloga, minha prima, que trabalhou muito tempo com eles, artista plástica, e que pesquisa eles muito tempo, ela me contou uma história de que a comunidade toda estava há 3 meses construindo uma oca, aquela arquitetura sofisticada deles, muito trabalhosa, e que uma criança de 8 anos foi lá e botou fogo na oca, de traquinagem mesmo, e queimaram. E ela falou, ninguém brigou com essa criança. É uma coisa assim que para nós é um choque cultural, assim, como ninguém brigou com a criança. Ele, é uma criança. O respeito no último limite, nas últimas instâncias desse lugar de potência e de experimentar e de fazer coisas transgressoras que a infância tem. Então, na comunidade indígena do Xingu e nos Camaiurá, isso é respeitado na última potência. É um grupo de primos que estão juntos, entre eles, sem essa marcagem etária que tem no processo de escolarização, é a criança de 2 anos com o menino de 12, e entre eles meio que se cuidando, e que estão brincando na natureza o dia inteiro. Entendi? Numa relação com a natureza, numa relação com o estar, numa relação com o corpo, que tem muito para aprender sobre a psicomotricidade e sobre as não doenças, né? A despatologização disso, assim. Tem uma coisa muito interessante entre as comunidades indígenas, porque essa minha prima também me falava, eles têm um exercício, os indígenas, de pesquisarem o ser das crianças. Eles ficam meio que como que pesquisando e investigando. Esse é mais tímido. Esse é mais corajoso. Esse é mais lançado. Ou seja, entendendo que cada um nasce com o seu ser em toda a sua plenitude e que você, como adulto, tem que acompanhar simplesmente o desenvolvimento de onde vai esse ser, mas simplesmente só observando e pesquisando e deixando que esse ser se desenvolva e aconteça. Eu acho isso muito bonito, muito potente, e eles têm muito a nos ensinar nesse sentido. Aliás, a gente pode dizer que, acho que em todos os sentidos, né? A gente precisa recuperar a sabedoria da nossa ancestralidade, até para poder, né, sobreviver e pisar na terra bem de leve e devagarinho, como fala o Krenak. Isso. Até em respeito à Pachamama, né? Que está precisando ser respeitada e amada. Meninas queridas, artistas queridas, o palco é de vocês. Se vocês querem falar algo mais. Bom, eu acho que para mim, eu termino aqui dizendo que essa história, né, de escrever histórias, né, que eu já escrever e publicar, né? Já escrevi há um bom tempo, já escrevo poemas há muito tempo, histórias há muito tempo, mas de começar a publicar, né, para mim, foi uma espécie de necessidade de compartilhar, falando de outra forma, tentando falar de outra maneira sobre o que a gente tem repetido aqui hoje na nossa conversa das potencialidades, né? Assim, todas essas histórias que eu tenho pensado e que eu invento, e que essas 2 já publicadas, são histórias sobre a criança sendo criança do ponto de vista da criança, né? E que isso, se a gente presta atenção no plano secreto que a criança tem quando ela está imaginando alguma coisa e quando ela está fazendo alguma traquinagem, né? Se a gente acompanhar um pouco esse plano secreto, possivelmente a gente vai ter uma grata surpresa, a gente vai ter uma boa surpresa, né? De como essa criança é, né? E de que ela tem um plano secreto, muitas vezes, ali, quando ela está agindo, quando ela está fazendo as suas traquinagens, né? O menino polvo é isso, o menino polvo é uma criança que, enfim, é uma criança que... O telefone tocou agora. É uma criança que vai, enfim, para a escola com vários objetos na mão, enfim,
caindo pelas tabelas e várias coisas, e era uma criança que não parava quieta, era uma criança muito irrequieta, como se diz, traquina, e que essa tia, ao levá-lo para a escola, ao invés de reclamar com ele, por princípio, né, já de cara, de início, ao invés de reclamar com ele dizendo, bote tudo na mochila, isso está atrapalhando, ela resolve bancar e aguardar um pouco mais qual seria a finalização desse plano secreto, que era simplesmente ele chegar na sala de aula e todos os amigos irem brincar com ele, porque ele já chegou mostrando isso para os amigos, né? Ele já chegou aberto, com todos os brinquedos na mão, com todas as coisas na mão, ele chegou aberto para isso. E essa era uma criança que era simplesmente uma criança que fazia planos secretos, né? E que uma criança que nunca se distraía das suas distrações. Essa eu quero finalizar dizendo isso, que a gente aguarde um pouquinho, né? Nessa hora, e espere um pouquinho o que realmente essa criança está querendo dizer quando ela está fazendo alguma coisa, quando ela está pensando alguma coisa, quando ela está agindo para chegar a algum lugar, né? E eu acho que a arte ela tem essa possibilidade não só de fazer com que a criança possa chegar nesse lugar, né, que ela possa transmitir alguma coisa, que ela possa compartilhar com a gente, adulto, né, sobre os seus planos secretos. Eu acho que é isso. Obrigada. Eu quero agradecer também, foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Fiquei ensinada com a história do conselho do seu mestre pediatra, do banco dos 5.000 nãos. Eu acho que se dá até um livro, né? O banco dos 5.000 nãos, para não gastar. É maravilhosa a imagem, né? Essa imagem dá para virar arte. E ainda ele completava assim, olha, parece muito, mas cuidado, que senão quando não economizar, acaba rapidinho. E acabou logo. Exatamente. Não tem empréstimo. Eu me sinto uma privilegiada de poder trabalhar com a arte, com as crianças. Por mais que o mundo, por mais que o Trump, por mais que o aquecimento global esteja aí, tudo pareça catastrófico no final do mundo, cada vez que eu vejo uma criança com os brilhos nos olhares e pequenininho e cheio de vida, e cheio de potência, e cheio de criatividade, e sem travas, e com flexibilidade cerebral, eu acredito que o mundo tem jeito, e eu acredito que a gente é feito para brilhar e que vai dar tudo certo, que é o que eu gosto de acreditar, e acho que as crianças estão aí para renovar o mundo e para renovar a sociedade, e elas assim o fazem. Então, acredito muito e quero estar sempre perto delas, abrindo espaços de tirá-las fora da caixinha. Quero tirá-las fora da caixinha sempre, porque elas são fora da caixinha. Por isso é tão bom estar perto delas. Né? É isso, não deixar nenhum dragão colocá-las na caixinha, né? Nada se disso. colocar, a gente vai lá com o santo guerreiro e arrebenta a caixinha. Isso. Queridas, não tenho como agradecer em meu nome, em nome do Despatologiza, essa conversa maravilhosa, e que eu tenho certeza que vai enriquecer as reflexões de todos aqueles que ouvirem vocês. E obrigada pela generosidade de estar aqui, e obrigada pelo trabalho de vocês, obrigada por vocês serem quem vocês são. Muito obrigada. Obrigada.